aí, meus amores, mais uma vez no Camarim com Camila Cleo e tenho o prazer de receber hoje Bianca Coelho, fisioterapeuta que já veio para o Camarim. Essa é a terceira vez, né, Bianca? Terceira vez. Terceira? Isso. Eu gostaria que você se apresentasse para o público. Eu sou Bianca, fisioterapeuta e sempre fui interessada pelas energias que circulam no nosso corpo e como elas influenciam no nosso físico. Desta feita, falaremos hoje sobre a terapia prânica. Bianca, por que o telespectador, o pessoal aí de casa, procuraria terapia prânica e não a convencional, digamos assim, antes de você explicar o que é a terapia prânica para nós? Porque nós temos um corpo físico e um corpo energético. Então, se a gente quer algo completo, seria interessante a gente começar a pensar nessa energia também, que permeia e circula o nosso corpo. E cuidar dela, assim como a gente cuida do corpo físico. Converse com o pessoal aí de casa, conte-nos tudo sobre como é a terapia prânica. A terapia prânica é como eu disse anteriormente, um método de terapia energética e ele foi deixado pelo mestre Shokoku-sui. Ele era um engenheiro, a gente acha estranho, né, que um engenheiro vai se meter com terapia. Com energia. Mas ele protocolou, pesquisou, né, esses campos energéticos e deixou para nós vários protocolos de tratamento. O objetivo principal era aliviar o sofrimento da humanidade, ele dizia. Verdade, então, que bonito. É interessante, é um missionário, vamos dizer, né? A gente olhando de fora assim e vendo o trabalho dele, é interessante a gente ter acesso a isso e vendo como isso tem ajudado muitas pessoas, né? Eu fui para esse lado inicialmente em primeira pessoa, porque eu recebi esse tratamento, embora já fosse terapeuta há muito tempo, depois que eu fui submetida a uma sessão e percebi o efeito que ela teve em mim de uma maneira assim bem rápida, eu falei, opa, eu acho que eu quero conhecer um pouco mais disso, né? Fui buscar em primeira pessoa para desenvolvimento pessoal e depois disso, vamos dizer, estágios, né? Na maneira de começar a sistematizar e aprender, porque existe um treinamento, né? Para você sensibilizar as mãos, para a gente conseguir sentir de fato essa energia, Isso porque a não gente é deixa para o segundo palpável, bloco, para né? amarrar nosso público aqui. Claro, vamos lá. Me conta uma coisa, o pessoal em casa está com um problema físico apenas e não mental, ele procura a terapia prânica? Sim, pode. Porque esses corpos, eles não estão separados. A Tá. gente tem ideia de que energético é uma coisa e físico é outra, mas na verdade, o nosso corpo físico também é energia, mas é uma energia mais densa. E essa energia mais sutil que está ao nosso redor, que alguns chamam aura, né, outros campos mais sutis, eles também são energia. E um reverbera no outro. Então, eu posso tratar o campo energético e aguardar que ele reverbere no campo físico, no corpo físico, né? Perfeito. Aí, de repente, se eu tô redondinha de alma, de cabeça, assim, sei a minha missão nessa vida, mas o corpo, tô com alguma escoliose, uma dor no joelho, alguma coisa só física, também posso. Sim, sim. Então, para ambos os casos. Sim, na verdade, a gente pensa que não São teria casos, nada né? a ver, que não teria nada a ver esse fluxo energético, mas ele tem ligação. Nós temos chakras, né, os centros de energia, como alguns preferem chamar. A gente fala hoje terapia prânica, cura prânica, mas o prana, o chi, o ki, como conhecem, é energia vital, né? Então, energia que permeia tudo que é vivo, né? Tudo que respira, os vegetais, os animais, nós, a natureza. Então, animais, por exemplo, aí a gente que é dono, né, de pet, pode fazer o uso, o benefício da cura prânica para eles? Sim. E é bem interessante como o resultado nos animais é até mais rápido, muitas vezes, do que no próprio, né, em pessoas. Por causa da bondade intrínseca do bichinho? Eu acho que porque eles não têm um pensamento como nós, às vezes, de não acreditar, eles só recebem. Tá. Né? A receptividade, ela influencia muito no efeito, no que você consegue alcançar, né? O meu primeiro paciente foi minha cachorra. Ela estava com algumas lesões na pele, muito magra, estressada, já tinha feito tudo que dava para fazer, assim, vamos dizer, alopaticamente, né? E ela continuava
melhorava um pouquinho, daí a pouco ela tava, lambia, mordia, você percebe que era estresse. Tentava soltar no quintal para ver se melhorava e nada. E aí, como eu fiz o curso, eu comecei a experimentar. Eu fiz 6 sessões nela à distância. Eu até estava para compartilhar essas fotos, porque é muito interessante. A distância por quê? Porque a gente não precisa tocar. Tá, Né? então Como é existe... algo energético e eu vou sentir esse campo mais sutil, né, nas mãos, eu não preciso, tanto faz, se a pessoa está do meu lado, se ela está a metros ou se ela está em outra cidade. Olha que bacana isso, gente. Porque essa energia ela é gerenciada e percebida pela nossa conexão de pensamento. Maravilha. Guarda o assunto pele aí, porque ainda tem outras coisinhas que eu quero saber aqui, interessada e curiosa. Vamos lá. Então, se crianças, animais podem, doentes, por exemplo, em estado terminal também, já alopaticamente tratados, pode ou não esse protocolo? A princípio, qualquer pessoa poderia receber. O que eu recomendo, aí como profissional eu diria, né? Existem níveis de formação e de instrução. No nível inicial, a gente procura cuidar da nossa família, fazer um autocuidado. Nós podemos fazer, o interessante, como poderia ser a distância, eu posso tratar as minhas costas. Simplesmente imaginando e direcionando essa energia ou escaneando as minhas costas, se eu quisesse, em campo energético, né? Mas, para fazer um tratamento ou para cuidar de pessoas extremamente convalescentes, é importante a gente ter também a ideia de qual que é o prognóstico, de qual que é a situação em que está a pessoa, porque às vezes a gente vai estar num cenário em que é desfavorável, né? Pode acontecer algo e depois a pessoa fica pensando que foi ela que provocou, né? Sei. Mas pode ser um facilitador até mesmo de um desenlace, uma pessoa terminal, né? Então, eu recomendo que quem busque algo, a não ser que seja num familiar e seja, né, algo que a pessoa já tem conhecimento, que busque um profissional aí de um nível mais avançado. Mas pode. Pode, é possível. A anamnese feita, o doente aceitando e os seus familiares também pode ser feita, mesmo porque piorar não vai, ou iria? A gente precisa entender o que é piorar, né? Porque às vezes, quando a gente trabalha com esse campo energético, nós não usamos a nossa energia. Nós solicitamos a energia do maior, né? De algo maior, de Deus, uma energia divina, né? Sei. Então, quando a gente solicita essa energia, e nós somos apenas um canal para que ela seja direcionada ao paciente, a gente pede que ela seja direcionada apropriadamente. Só que nós não somos donos do destino das pessoas e do que é bom para ela, né? Às vezes o que a gente julga bom, talvez não seja bom para ela naquele momento. E muitos familiares também, por ignorância, talvez vão falar, não, mas nós já estamos orando pelo ente querido, não tem por que vir uma pessoa de fora para trazer a luz de Deus para ele, não é verdade? É difícil, tem que pensar realmente com quem conversar sobre isso, não é, Bianca? Em casos assim, de pessoas extremamente convalescentes ou bebês que têm uma energia ainda informação, moldável, né? Não é moldável, mas os chakras das crianças eles ainda não estão totalmente formados. E a gente não está mexendo nesse corpo físico, né? Vai ter um efeito no físico depois, mas inicialmente você mobilizar uma grande quantidade de energia, né? Para algo que está em formação, você pode até acabar prejudicando de alguma forma, né? Então, assim, não é possível, mas tem pessoas que têm um treinamento específico para isso. Tá? Quais níveis de formação? Tem o nível inicial, que é até o que o mestre falava, que ele gostaria, que seria interessante que todas as famílias tivessem pelo menos um curador, ou que conhecesse, né, esse nível básico. Então, a gente aprende, nesse nível básico, a perceber esse campo energético, né, o escaneamento. Então, eu consigo perceber se tem se está estagnado, se está fluindo normalmente, ou se está em depressão, como a gente diz, né, que aí você escaneia como se não tivesse nada, né. Como é esse escaneamento? Eu já estou com dúvida também, gente. O escaneamento ele é feito com as mãos e a gente tem um treinamento para sensibilizar as mãos para sentir algo que não é palpável neste nosso campo físico, né? Então,
Inicialmente, até que você pratique bastante, às vezes a gente nem sente. No início você fala, será que eu estou sentindo ou será que é coisa da minha cabeça? Né? Porque a gente não está habituado a lidar com energia dessa maneira. A gente conhece a energia palpável. Eu palpo aqui, eu estou sentindo que eu estou pegando a minha mão, que isso é uma Pode mesa, ficar isso é uma sugestionado que cadeira. está sentindo. Mas se você seguir os protocolos de direcionar o pensamento, ele funciona da mesma forma. Mesmo a pessoa não precisa ser ter grande sensibilidade, ela se desenvolve conforme você vai praticando. Nós somos mal treinados, na realidade, né, gente? Nós Às vezes temos estamos áreas no do piloto cérebro automático que da vida. tem essa capacidade, mas nós ainda não... A maioria das pessoas, algumas pessoas têm o que chamam de dom, né? Já tem isso, né? Mas aflorado, vamos dizer. Mas isso pode ser treinado. E essa técnica que o mestre deixou nos ensina a sensibilizar as mãos e a sentir esse campo. Então eu sei... por exemplo, se tem uma estagnação, ou se tem uma falta de energia, ou se está hiperativado ou hipoativado. E cada chakra tem uma função, né? Então, esse é o básico, o aprendiz ainda. Isso, então a gente conhece os chakras principais, aprende a escanear, a sentir como é que está aquele campo energético, e se eu sinto que tem excesso, eu vou limpar. Se eu sinto que tem uma depressão, eu posso colocar energia, né? Que é o estagnado. Às vezes uma estagnação é sentida como uma falta, né? Porque você não está sentindo circular, mas aos poucos você vai desenvolvendo sensibilidade e também você vai correlacionando com os sintomas que a pessoa traz, né? Porque já viu pessoas que às vezes vão fazer um exame, ela tem sintomas e ela vai fazer um exame e no exame não dá nada? Sim. E a pessoa fala, já vasculhei, já fui no tal especialista. É que muitas vezes esse desequilíbrio, ele ainda não chegou no nosso corpo físico mais denso. Ele ainda está num campo mais sutil. Se perpetuar, ele chega no campo físico. A gente fala até o princípio do atraso. Então, quando a gente faz o tratamento, aplica uma sessão, algumas pessoas já vão sentir um efeito na hora, do tipo alívio da dor mesmo. Estava com uma dor 8, 9, né, de 0 a 10, e agora eu estou sem dor nenhuma, em minutos. Algumas pessoas dormem. Outras pessoas saem como se nada tivesse acontecido e relatam isso horas depois. Meu Deus, então às vezes, gente, segura essa aí, segura essa peteca aí. Às vezes você sente tudo de ruim que está no seu corpo físico, porém não está no exame de sangue, não está né, nas anamneses alopatas da vida, mas vai se manifestar, não é? Exatamente. E depois esse intermediário, que seria o grande mestre da luz do prana? Depois nós temos o avançado, onde você aprende maneiras de amplificar, vamos dizer, com cores, com movimentos, que você consegue direcionar e fazer de uma maneira mais rápida. Então, pode ter protocolos assim, de situações já um pouco mais delicadas ou mais crônicas, né? Aí você precisa já ter um treinamento específico. E o terceiro nível, que depois desse, já é possível você atuar como profissional, vamos dizer, de terapia prânica, a psicoterapia prânica, que vai mais para o contexto aí das emoções, da questão mental. Ah, tá. Então ali agora então, a gente falou atuar praticamente... como um praticante que atua como terapeuta, na verdade, você precisa ter os 3 níveis. Tem muitos, né? Tá. Tem direcionados até para tratamentos eu não sei bem porque eu não cheguei nesse nível, mas de casa, por exemplo. Não que a casa seja um ser vivo, mas ela tem energia de todos que moram na casa. Tem mesmo, gente. Você tem que andar pela sua casa e falar, eu te amo, eu sou grata por você. É verdade, eu li um livro sobre isso. Porque nós emanamos essa energia existe uma frequência, né? Exatamente. Então é bastante interessante. Já pratiquei na minha, né? Eu estagio em tudo. Tudo que eu posso, eu experimento, e é muito interessante como você realmente pode sentir de cada cômodo, né? Onde você sabe que tem aquele lugar ali que precisa de uma organização. Não fala mais nada. Daqui a pouco, no próximo bloco, eu quero saber mais sobre isso, que eu não sabia, apesar do livro lido. Até mais! E é isso aí, meus amores, voltamos e eu tive realmente essa curiosidade de saber sobre a terapia prânica na nossa casa. Apesar de eu saber que precisa agradecê-la e amar, abençoar a nossa casa, como é que é isso? Olha, a casa, apesar de não ser um ser vivo, mas ela
é permeado pela energia de todas as pessoas que moram na casa, os animais, as plantas, as pessoas, né? E o nível de pensamento que cada pessoa tem também gera determinados tipos de energia, né? Então, um pensamento de pessimismo, de medo, né? Então, toda essa energia, ela tem uma densidade, né? Ou então ela pode ser mais sutil, mais leve, mais uma frequência mais elevada. Então, do mesmo jeito que a gente toma banho para limpar o nosso corpo físico, que a gente limpa a casa fisicamente, a gente também pode limpar etericamente, vamos dizer, né? Olha que bacana, gente. É Às bem vezes tem uma coisa interessante. estagnada que nós, mesmo ignorantes, sentimos. O ideal é que saibamos pelo menos o mínimo para que possamos limpar a nossa própria casa energeticamente, não é? Achei muito legal isso, Bi. E tem vários hábitos que eu posso até trazer, facilita a vida das pessoas. A oração eleva a vibração. Então, você pode limpar a sua casa e fazer uma oração em agradecimento. Isso é uma higiene etérica, né? Pedindo mesmo para que seja removido, né? Nós temos o Criador que nos oferece tudo aquilo que nós precisamos. E o nosso pensamento pode tanto contaminar como pode limpar. E só ter assim a vontade de orar para abençoar a nossa casa, já vem uma energia fantástica. Não adianta rezar o Pai Nosso falando mal do vizinho na cabeça. Não pode, tem que estar pleno de luz para iluminar a nossa residência, né, Bia? Isso aí. E a própria terapia prânica, ela pode limpar esse ambiente, como se estivesse limpando, né, a pessoa. E é até interessante que às vezes a gente não imagina, né? A mesma coisa que se você fizesse... tomasse banho e colocasse uma roupa suja, né? Então, ou encostasse um lugar que está todo congestionado energeticamente, né? Então, a gente pode fazer essa limpeza etérica também, né? Que apesar de parecer muito impalpável, ela existe, né? A gente está respirando o ar aqui, nós apertamos o interruptor e a luz acende ali. Então, a gente não precisa ver para entender que existe, né? É até natural a gente entrar em lugares e falar, nossa, essa energia, aqui tem uma energia boa, né? Eu me sinto bem nesse lugar. A gente percebe os animais onde eles ficam na casa. Eles costumam ficar onde tem uma energia mais agradável. Exatamente. Mais harmônica, né? Então, não é muito difícil da gente perceber. Então, tem aquele lugar que sempre costuma ficar coisas depositadas, ou aquele quarto que ninguém entra. Então, uma das coisas excelentes para uma limpeza etérica é arejar. Então, não é nada de extraordinário. E jogar coisa fora, cíclico, Sim. coisa que você não usa, porque tem gente que é acumulador nato, nasceu acumulador. Exatamente. E aquilo vai ficando Isso traz uma estagnando congestão energia. na casa. Exatamente. Né? Ela não é um ser vivo dessa forma como nós entendemos, um corpo biológico, mas ela também tem uma energia. Maravilhoso. Agora que vocês estão esperando aí, pele. Eu tinha colocado na minha pauta, Bianca, como é que a terapia prânica pode beneficiar a nossa pele? Como em qualquer outro tecido do corpo, também podemos direcionar esse prana para a pele. Né? A pele é o nosso maior órgão, Tem né, gente? Vocês vão de convir que dá. Exatamente. É o nosso órgão de contato com o meio externo também. Tão importante quanto todos os outros, né? Eu tive um caso muito interessante. Que eu, adoramos casos, né, gente? Adoramos. Primeiro foi o da minha cachorra que, depois daquilo, para mim já ficou o suficiente, porque ela não sabia que ela estava sendo tratada. Né? Eu continuei fazendo da mesma maneira como estava fazendo antes e não estava tendo o resultado que eu queria, né? Que eu esperava. E depois em um mês, ela não tinha mais lesão nenhuma. Dela era eczema? Prurido? Aquelas de lambedura, de estresse. Ela estava com todas as patas, com uma lesão mais profunda numa das coxas ali. E aí, depois disso, eu fiquei realmente... Falei, olha, vou começar a fazer isso aqui mais vezes. Comecei a oferecer, assim, como um complemento para os meus pacientes que já vinham para as outras terapias, né, que eu faço no consultório. E uma paciente que já estava sempre no consultório, ela me ligou procurando um serviço que eu fazia anteriormente, que era a aplicação de laser em fissura mamilar. Ela estava amamentando, falou, Bianca, eu tive bebê novamente e daquela vez você me atendeu com laser, eu queria saber se você pode me atender. Eu falei, olha, eu não posso te atender daquela forma porque eu não uso mais o laser, porque eu encontrei uma outra maneira de
atuar nessas condições, né? Uma que já era aromaterapia, que eu já fui acrescentando e encontrei uma maneira assim mais natural. Deixa o vídeo da Bianca sobre aromaterapia aqui embaixo para vocês, tá bom? Sem necessidade, né, de um equipamento, né, então mais acessível, mais tranquilo também, que poderia ser feito em casa. E como eu já tinha trazido isso, eu falei, olha, eu fiz um curso e eu te ofereço uma sessão. Você gostaria de receber? Já ouviu falar em terapia prânica, em cura prânica? Não, mas eu aceito. E aí eu combinei com ela um horário, né, para que ela tivesse mais receptiva, né, e a gente pudesse se conectar, né, que na verdade não é nem necessário. A pessoa pode estar assistindo TV, pode estar fazendo outras coisas. E eu combinei, fiz no dia, passou alguns dias, atendi um, fiz outro e lembrei, falei, deixa eu ligar para saber como ela tá, né? Ela falou assim, olha, não tenho mais dor, tá cicatrizando, eu nem fui procurar, eu até recomendei outras colegas que trabalhavam com aquilo que ela estava buscando, né? Mas eu nem fui procurar porque eu tô melhorando. E eu vou falar uma coisa para você, eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas eu me senti tão bem emocionalmente, eu estava tão cansada, irritada, imagina, puerpério não é fácil, né, gente? Quem teve filho sabe que os primeiros dias a gente não é dona das nossas emoções. Das nossas emoções. E ela falou, eu me senti tão bem, e será que pode ter a ver, né? Eu falei assim, sim, claro, porque a gente não vai limpar só o local, né? Eu fiz um tratamento completo nela, já considerando que o estado emocional dificultaria aquela cicatrização e tudo. E mais 2 sessões, 3 sessões, acabou. Nem precisava Ela nem precisou vir ao consultório, eu atendi ela à distância. Olha, gente, que economia de gasolina. É, uma maravilha, de tempo, né? Mas é muito bacana isso, muito interessante. O pele. Porque no canal, quando eu conto, faço resenhas para vocês, eu faço enquanto cobaia e falando de uma maneira universal, porque cada um tem um tipo de pele, tem um tipo de problema. Então nos comentários vem, Camila, eu tenho rosácea, eu poderia usar esse. Eu não posso falar nada, porque cada um tem que pedir orientação para o seu dermatologista, não é, Bianca? Exatamente. Então a terapia prânica, ela teria o condão, de repente, de aliviar essas situações de pele dessas pessoas, que são doenças, né? Sim, com certeza. Ai, e assim, a terapia prânica, ela também, não com esse nome, mas como imposição de mãos, é reconhecida como uma das PICs, né, do programa de... vou lembrar o nome exatamente. Tá, não tem problema. Programa de terapias integrativas e complementares. Práticas integrativas e complementares, lembrei. Ela também já é reconhecida como uma terapia complementar. E até o próprio mestre que nos deixou, né, todos esses protocolos e tudo mais, ele falava, não substitui nenhum tratamento médico, mas ele pode ser um coadjuvante maravilhoso. Complementa. Né? Um complemento. É natural que as pessoas que começam a buscar esse tipo de tratamento, aos poucos, elas talvez não tenham mais tanta necessidade de medicação, de intervenções convencionais, né, o que nós chamamos da nossa medicina convencional, mas não porque nós temos a intenção de substituí-las, é porque naturalmente ela ajuda o corpo a ir buscando a cura interna, porque a gente fala cura prânica, terapia prânica, mas a gente sabe que a cura só existe de dentro para fora, né? Os terapeutas, eles são facilitadores desse processo, então não existe eu curar, por mais que eu seja terapeuta, eu sou quem acompanha uma indutora. E quem conduz. Exatamente. Tá, é o nosso né? corpo, eu ou todos os terapeutas, né? Terapeuta o nosso corpo que é perfeito, que vai se autocurar. Porque daí vai abrir. Às vezes o nosso corpo perde o caminho, assim. né? E o terapeuta, ele auxilia a esse corpo conseguir recuperar esse equilíbrio, essa homeostase, essa capacidade que ele já tem de autocura, né? A autocura existe. Autocura né? existe. Por autodesenvolvimento, que seja um maestro. Não Exatamente. É? Então, talvez vocês sejam maestros. Talvez de um a pessoa sozinha não conseguisse alcançar aquilo ou aquilo naquele tempo, né? Exatamente. E ainda complementando a questão da pele, existe aí um treinamento específico para questões até estéticas. Para emagrecimento. Conte-nos tudo. Eu fui paciente, foi uma das coisas que me levou a fazer o curso inicial. Eu falei, eu preciso conhecer isso para eu poder
isso me ajudou eu me regular. Eu tive um problema com peso e já não estava funcionando, não estava tendo ânimo para seguir com nada, né? Com alimentação, embora fizesse alguns ajustes, e como terapeuta eu sei a importância de uma boa alimentação, de uma atividade física, mas também muitas pessoas sabem quanto às vezes é difícil você sair daquela situação que você está e conseguir fazer esses ajustes por si, né? Um auxílio é muito bem-vindo. E eu fui atendida com essa técnica de terapia prânica por algumas sessões e eu consegui diminuir alguns quilos, me senti muito melhor e não engordei de novo. Então, que maravilha, ó, gente. Ainda falta eu me ajustar ainda um pouco mais. A gente sempre acha que falta, né? E de fato, eu sei que eu vou me sentir melhor. Mas eu sei que existe também um treinamento. Eu não cheguei nesse nível ainda como terapeuta, mas como paciente eu posso assinar embaixo. Assinar embaixo, que para mim, pelo menos, foi muito importante. E existe também para questões de pele, né? Porque na verdade vai trazer vitalidade. Que muitas vezes nós não permitimos que essa vitalidade permeie nosso corpo. Aí né? vai ser, consequentemente, uma pele mais bonita, um cabelo mais farto, uma luz maior até para o seu interlocutor. Você estará tão pleno que você será luz para todos os outros, não é? Exatamente. É mais ou Porque menos não é isso, a questão né, se Bianca? você tem uma ruga ou se você tem, mas o quanto de vitalidade você tem, né? Você pode ter 70 anos e ter vitalidade, ter 30 e não ter. Exatamente. Então, é algo que é muito sutil e, ao mesmo tempo, se torna depois palpável, né? Às vezes a gente olha para a pessoa e fala assim, nossa, o que você tem, né? Porque prana. É muito interessante. Existe essa formação e ela está um nível um pouco além da onde eu fui, né? Mas eu gosto de absorver cada conhecimento que chega para mim, para que a gente não saia fazendo aí loucuras, né? E é isso, para finalizar, eu gostaria que você desmistificasse para o pessoal aí em casa o elo religioso. Olha, apesar de a gente receber essa energia que é divina, eu considero divina, ela não tem um cunho religioso, né? Eu conheço terapeutas que são adventistas, que são católicos, que são espíritas. Qualquer pessoa pode, porque ela depende muito mais da sua boa vontade em ajudar o outro, né? E eu creio que isso, qualquer pessoa que se coloque nesse caminho, ela já tem, né? Se ela quer ajudar o outro, não importa o nome que se dá isso. E o agnóstico, que não acredita em nada, será que ele vai ter capacidade de... Ele não sabe orar para um ser superior. Como é que faz? Esse ele nem vai procurar. Então, por que você vai ajudar uma pessoa que não quer ajuda, né? Então, se ela ainda não entende que ela precisa receber, ou que ela pode receber dessa forma, eu não vejo por quê, né? Nós podemos direcionar, sim, uma boa vibração, mas, no geral, é muito mais eficiente quando a pessoa busca, né? Se ela não gosta, ninguém precisa convencer ninguém. Mas, de repente, ele quer fazer um curso assim para auxiliar os seus, mesmo que ele não acredite no ser superior. Ah, sim, mas o que acontece? A gente, às vezes, olha, aquilo que a gente não conhece, a gente tem a tendência ou de repudiar, né, ou de afastar, né, de nós, ou a gente pode buscar como é que aquilo funciona. Curiosidade, né? Aquilo que a gente chama de milagre, na verdade, é baseado nas leis da natureza. A gente só chama de milagre porque a gente ainda não sabe explicar. Não quer dizer que não tem uma explicação, né? Então, quando você se abre para algo novo, você pode encontrar a explicação, né? E tem pessoas que não precisam da explicação, elas simplesmente acreditam. Pronto. Ela sabe que existe uma explicação e que ainda não chegou a hora de ela entender. É isso mesmo. Não quer dizer que ela não possa continuar procurando. Agora, você não precisa... algumas pessoas, mas eu não sei, a minha religião não permite. Mas aí é de cada pessoa se sentir bem, é de cada pessoa se abrir e ser receptivo a algo que é bom, que é direcionado, né? Porque, para você ter uma ideia, as pessoas, nós que trabalhamos com isso, o primeiro pré-requisito é que você mantenha uma boa conduta. Então, nós meditamos, respiramos. Amei ter a Bianca novamente aqui. Nada obsta que ela volte, porque nós já tivemos uma mestra da luz na cura prânica, né? Bianca, considerações finais?
Eu sugiro que as pessoas experimentem, né, receber uma sessão de terapia prânica, sintam os benefícios e avaliem por elas mesmas, né? Porque às vezes eu falando daqui parece uma coisa muito impalpável e de fato, para a maioria das pessoas inicialmente mas a verdade é que das pessoas que eu conheço, 100% das pessoas que receberam benefícios e buscaram novamente. Então, quando a gente sente, a gente quer que as pessoas também busquem, né? E sintam como nós. Exatamente. Bi, foi um prazer tê-la aqui conosco. Gostaram, gente? Ela pode voltar. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo programa. Tchau!